Quantas vezes você reagiu por impulso e só depois percebeu que nada daquilo era o que você realmente sentia? Você sabe distinguir quando algo é uma emoção passageira e quando virou um sentimento que está guiando a tua vida? E se eu te disser que talvez você esteja chamando de sentimento uma coisa que é só uma emoção? Ou ao contrário? Antes de começarmos, você consegue nomear o que você está sentindo agora? Saber diferenciar uma emoção de sentimento pode mudar como você vive os teus relacionamentos. Você já pensou nisso? Então pegue a tua xícara de chá e respire fundo para tonificar o teu nervo vago, porque hoje no nosso divã vamos conversar sobre essas duas palavrinhas que todo mundo usa, mas poucos entendem profundamente o que são emoção e sentimento. Então eu vou começar pelo começo, te explicando a origem dessas palavras. Emoção vem do latim de emovere e significa mover para fora. Isso já revela a natureza, que é rápida, automática e física. E sentimento vem de sentire, que também tem a raiz no latim e significa perceber, sentir profundamente. Então, o sentimento é mais demorado, deve ser interpretado pela mente e é moldado por memórias. Então, a emoção da origem é uma reação imediata do corpo. E sentimento depende de uma interpretação duradoura da mente. Agora, como a gente identifica se é uma emoção ou um sentimento? Ok, imagine isso aqui. Você é no trânsito e sabe aquele susto quando quase bate no teu carro? Isso é uma emoção. Esse susto é uma emoção, uma reação espontânea, rápida. Agora, se o medo de bater o carro, de dirigir, persistir depois disso, esse é um sentimento. Agora pense nessa situação hipotética no teu trabalho. Se você se irrita quando alguém te interrompe, por exemplo, você está super concentrada ali elaborando algum projeto e chega uma pessoa sem pedir licença, perguntando qualquer coisa e você perde a tua linha de raciocínio e fica irritado. Essa irritabilidade imediata é uma emoção. Mas quando persiste um ressentimento depois de várias interrupções, isso já passa a ser um sentimento. E nos relacionamentos, sabe aquela alegria quando você recebe uma mensagem especial, inesperada, e o coração dá aquela aceleradinha, o sorriso chega no rosto. Ah, uma delícia, né? Isso definitivamente é uma emoção. Mas quando se constrói um carinho, um apego, ao longo do tempo, sem dúvida, aí é um sentimento. E você quer saber por que confundir isso causa sofrimento? Olha só, quando tratamos uma emoção momentânea como se fosse uma verdade permanente, a gente acaba tomando decisões impulsivas. Imagina a cena daquela amiga que chegou e te interrompeu no projeto. Você se sentiu irritada e, por impulso, imagina começar a descascar abacaxi ali em cima dela, aos gritos. Seria muito pior para você. Tem alguma dúvida disso? E quando nós tratamos um sentimento profundo como se fosse só uma emoção passageira, a gente ignora alertas importantes da nossa saúde mental. Por exemplo, imagine que alguém está se sentindo sozinho há semanas, mas sempre que percebe isso, pensa: ah, é só um bad, daqui a pouco passa. Só que não passa. E a solidão volta, porque ela não é uma emoção momentânea, é um sentimento profundo e indica que a pessoa talvez precise de mais conexão, apoio ou mudança na vida social. E se for tratar isso apenas como uma emoção passageira, a pessoa perde a chance de perceber o seguinte: que aquilo está ficando frequente, que está afetando a autoestima e que talvez precise conversar com alguém, mudar de hábitos ou buscar ajuda profissional. Olha só como podemos agir racionalmente quando sabemos identificar isso. Por exemplo, Simone Biles falava abertamente sobre sentir uma pressão imensa, o que muitas pessoas entendiam apenas como
nervosismo momentâneo antes de competir, mas ela mesma percebeu que aquilo não era só uma emoção passageira como ansiedade pré-prova. Era alguma coisa mais profunda e persistente, um desgaste emocional acumulado que afetava a segurança dela, o foco dela e até o bem-estar físico e mental. E essa a distinção foi crucial dela, porque ela percebeu que a emoção passageira é um frio na barriga antes de entrar no ginásio, mas um sentimento profundo era aquele estado contínuo de exaustão emocional e mental e que vinha se intensificando com o tempo. E quando reconheceu que aquelas sensações não eram apenas medo de competir, mas sim um sinal de que o equilíbrio emocional estava ficando comprometido, ela tomou decisões importantes, como, por exemplo, ela se retirou de algumas provas, priorizou a própria saúde mental e decidiu falar sobre isso publicamente. E com essa atitude ela acabou ajudando outras pessoas a fazer o mesmo. E por que é tão importante e necessário que um adulto saiba identificar cada situação? Talvez não pareça óbvio para muita gente, mas um adulto que aprende a nomear o que sente, ele ensina só pelo exemplo uma criança a se compreender, porque as emoções mal cuidadas em adultos viram confusão emocional nos filhos. E como a criança se espelha nos seus pais, ela vai reagir no mesmo padrão de comportamento desse adulto que ela tem como referência. É como eu sempre digo, seja bom ou seja mal. Esse modus operandi, esse vai ser o jeito normal para essa criança que um dia será o adulto espelho para outra criança. E o looping dessa confusão vai ser infinito. Então, hoje você já pode começar observando o seguinte: isso que eu sinto é emoção ou é sentimento? E também já sabe o risco e o prejuízo que causa se persistir nesse formato automático e como o seu comportamento vai ser um hábito comportamental para os seus adolescentes. Você já sabia disso? E você sabia que a gente pode trabalhar cada uma das tuas sensações em análise e entender o porquê desse comportamento? E o mais importante, a elaborar essa estrutura mental afetiva para você aprender a remanejar essas emoções e sentimentos e deixar de estar em estado de alerta o tempo todo, de sempre estar desconfiada de todo mundo, do namorado, dos companheiros do trabalho, com medo do que vai acontecer amanhã, daqui 5 anos, sei lá. Eu só preciso de alguns encontros com você para trabalhar isso também. Ok, te espero no próximo chá. Agenda tua sessão e me segue, hein?